Nova Manhã. Araçatuba. Estão abertas as inscrições para aulas de informática presenciais e gratuitas na Estação Cidadania de Araçatuba, que fica na rua Elza Almeida Lemos, 975, no Jardim Atlântico. A ação da Secretaria Municipal de Cultura é uma parceria com o Rotary Clube de Araçatuba Noroeste. As inscrições ficam abertas até sexta-feira, dia 11, e devem ser realizadas presencialmente das 9 da manhã ao meio-dia ou das 2 às 4 da tarde na própria estação. Podem se inscrever somente crianças maiores de 6 anos. Para realizar essa inscrição, o responsável precisa levar o RG ou certidão de nascimento da criança, comprovante de residência e comprovante de declaração de renda. As aulas terão início no dia 18 de março e serão realizadas às sextas-feiras. Bom dia para você, são 8 horas e 20 minutos. Vamos à nossa primeira entrevista de hoje. Nova Manhã. Entrevista do dia. É fato que não há vida moderna sem energia elétrica. E creio também que seja ponto pacífico que daqui para frente sejamos cada vez mais dependentes dela. Com a possibilidade de pessoas físicas e jurídicas terem as suas próprias usinas geradoras, ainda mais a partir de uma fonte limpa e renovável, como o sol, por exemplo, não soa razoável que continuemos reféns de concessionárias que cobram contas altas e frequentemente reajustadas. Para falar mais sobre isso, estamos recebendo aqui no estúdio a Carolina Minkzuki Leite, que é gestora comercial de uma empresa de energia fotovoltaica em Araçatuba. Bom dia, Carolina, tudo bem? Bom dia, Marcelo, tudo bem? Podemos te chamar de Carol? Pode, claro. Então tá bom. Carol, fala pra gente como está o cenário hoje da energia fotovoltaica no Brasil. Eu pergunto porque sempre vejo informações da Absolar, que é a Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica, de que o país cresce a todo momento, né, e já é comparado, por exemplo, o que geramos hoje a partir do sol com o que gera a usina de Itaipu. Como é que anda esse panorama? Ainda diante de um cenário assim, muito de necessidade, né, da geração própria, e pela infinidade desse recurso, ainda é muito pequena a geração no Brasil, né? Então, diante dos outros países, sendo que nós somos considerados um país riquíssimo, né? Dessa fonte, uma irradiação muito privilegiada, né? Um sol para cada brasileiro. Aqui na região, por exemplo. Exatamente, um sol para cada digamos, um, né? Então, existe um ranking dos estados, então nós temos muito para crescer ainda, né? Uhum. Mas agora, por conta dessa questão do valor da energia, né? A crise hídrica, né? Se tornou uma necessidade. Então, o que a gente antes enxergava como infinito, hoje o custo é muito alto por conta da falta de chuvas, então a produção de energia é muito alta, né, no Brasil, e da energia elétrica, então se tornou uma necessidade buscar as alternativas de geração. Então o Brasil está muito bem nesse cenário mundial, mas existe uma necessidade crescente, né, de desenvolvimento desse setor. Né? Então, por isso, hoje as empresas estão se posicionando muito, né? E o mundo inteiro, os fabricantes de equipamentos, né? E todos os governos regulamentando as legislações, né? Porque isso já se tornou uma necessidade de se atentar para essa questão. Você falou algo interessante, você falou infinito. Eu me lembro que antigamente, não na nossa época, Lilian Flores, mas antes de nós, e eu digo isso porque os meus pais assim falam para mim, então eu estou revendendo o peixe que comprei. Na escola era dito que a água ela era inodora, incolor, insossa e infinita. Então, num passado não muito distante, este era um conceito ou uma percepção que se tinha em relação à água, e hoje sabemos que não é bem assim, e passamos por uma situação crítica de crise hídrica, que não é de hoje também, diga-se de passagem, e que tende a piorar. E aí, neste contexto, a energia elétrica acaba ficando mais cara, porque no Brasil a principal fonte é exatamente a hidrelétrica. E aí nós temos, neste ano tivemos o marco regulatório do setor, exatamente. Definindo aí e dando segurança jurídica para o setor fotovoltaico, e me parece que há algo muito específico em relação à tributação da energia fotovoltaica, ou seja, ainda quem fizer a instalação neste ano
tem algumas vantagens e pode ter alguns benefícios. No entanto, se deixar do ano que vem para frente, não será bem assim. Na verdade, eu sou formada em administração de empresas, trabalho no departamento de energia solar há alguns anos e sou uma pessoa assim como qualquer consumidor, né? E a gente sente no nosso orçamento, né, no orçamento empresarial, no orçamento familiar, a diferença que essa escassez de chuvas trouxe, né, para o país, e isso refletiu nas contas de energia. Então, já existia, né, o projeto de lei 5829 e ele foi sancionado pelo presidente em 7 de janeiro, tá? Que agora hoje é a lei 14.300, que regulamenta a geração própria. E era uma preocupação de todos nós, né, aquele termo, taxação do sol, vão taxar o sol. Então, eu vou instalar na minha casa, no meu negócio, na minha empresa, na minha indústria, uma usina, e vai vir o governo e vai tributar isso que eu investi, né? Até que ponto isso vai valer a pena. Então, acho que hoje o nosso encontro aqui, principalmente, é para esclarecer isso, né? Trazer uma segurança para o consumidor, para as empresas, para as pessoas que têm intenção de instalar, ou para quem já tem sistema instalado, de que essa lei trouxe direito adquirido. Então, quem já tem sistema instalado está na regra atual e vai permanecer até 2045. São 25 anos aí, que é geralmente a eficiência que as placas, que é o equipamento, né, principal do equipamento, tem de eficiência, de durabilidade. Então, essa lei, que é a 14.300, trouxe esse direito adquirido para quem já tem sistema instalado, tá? E trouxe para nós, até 7 de janeiro de 2023, né, a possibilidade de instalarmos qualquer sistema na regra atual, tá? E na regra atual, né, porque é um sistema de geração própria, então onde existe a geração, existe consumo imediato. Então, se nós temos um sistema instalado aqui, tudo que está ligado aqui está sendo atendido pela energia gerada, tá? Só que nós temos também hoje a possibilidade de gerar a mais, que é o que a gente geralmente faz, gera crédito, e esse crédito entra na rede, e no final do mês a concessionária faz a conta, o quanto você gerou e o quanto você gastou. Como à noite os sistemas não funcionam, a gente consome energia vinda da rede, tá? O nosso relógio, ele recebe essa energia. E quando a gente tem o sistema instalado, a gente tem um relógio diferente, que gera energia, então você manda energia para a rede e recebe dela. Então, a nossa intenção é fazer que a conta zere. O quanto você gerou e o quanto você consumiu, que essa conta seja zerada ou que você tenha crédito, tá? Então, hoje, essa energia que a gente manda para a rede, ela não tem tributação. Então, esse cenário é o mais maravilhoso dos mundos, que a gente tem 100% do que você gerou, você pode utilizar. Os tributos que a gente paga hoje são de uso pela rede e são os impostos obrigatórios, tá? Agora, a partir do ano que vem, vai haver uma cobrança sobre essa energia excedente que for injetada na rede. Então, se eu gerar 100 kW e eu injetar na rede 100 kW, eu vou pagar um percentual de imposto sobre esses 100 kW que eu injetar a mais, tá? Que eu teria que descontar no meu uso noturno, por exemplo, vai haver uma tributação. Hoje não. Hoje é 100% o que você gera, o que você consome, tem um abatimento, tá? E aí eu creio que seja muito interessante o que você está dizendo, porque nós costumamos falar e costumamos ouvir, como leigos que somos, consumidores. Então, se a Lilian quiser instalar um sistema solar na casa dela, no apartamento, eu ou o Jonathan, a gente sempre ouve dizer que a sua conta pode diminuir em até 95%. Ou seja, tem um mínimozinho ali que a gente sempre acaba pagando. Isso é bem importante esclarecer. Se quiser terminar. Eu só queria dizer o seguinte, então no ano que vem não será mais 95, pode cair para 90, 85, 80? Na verdade, a lei ela trouxe várias mudanças muito boas também, tá? Porque hoje o mínimo obrigatório que nós pagamos, né, se o seu relógio é um relógio bidirecional, você paga um mínimo obrigatório, que é como se fosse uma consumação que você é obrigatório a pagar da rede, de 50 kW, tá? A maioria das residências é o relógio bifásico, então o mínimo de 90% das pessoas é de 50 kW o mínimo obrigatório. E aí a gente vai ter que pagar de qualquer forma.
na regra que nós estávamos, a gente pagava esses 50 kW, ou para quem é o relógio trifásico, 100 kW de mínimo obrigatório, só que nós não tínhamos o uso dessa energia. A gente tinha a cobrança, mas ele não entrava como crédito. Então, nessa nova regra, esse valor que nós pagamos como mínimo obrigatório, como se fosse um valor pelo uso da rede, como se fosse uma consumação mínima que nós temos que pagar, tá? Ele conta para nós como crédito. Então, a lei, além de ter trazido o direito adquirido, ela trouxe também essa utilização desse valor que a gente paga como mínimo obrigatório. Ela trouxe mudanças também em relação aos créditos gerados, tá? Porque antes se nós tivéssemos créditos acumulados na nossa unidade consumidora, eles não poderiam ser transferidos para outras unidades consumidoras, eles só poderiam ser utilizados na unidade geradora. E nessa nova lei, pode ser feita esse redirecionamento dos créditos. Claro que se as contas estiverem no mesmo CNPJ ou no mesmo CPF, né? E aí é feita toda uma orientação pelo departamento jurídico de engenharia da empresa que atendeu você com o seu projeto, tá? Mas ela trouxe muitos benefícios. Então, é claro que a viabilidade dos projetos vai existir a partir do ano que vem. Só que hoje, um payback, né, um tempo de retorno do investimento, que é entre 3 e 5 anos para um projeto residencial, para um projeto comercial, ele vai praticamente dobrar. Então, não vai se tornar inviável. Pelo contrário. Mas tá? menos interessante do que atualmente. Vai demorar um pouco mais para recuperar o capital investido. Já foram feitas várias análises e não vai se tornar inviável, de jeito nenhum. Por quê? Porque a energia elétrica é um dos pontos que mais impacta nos orçamentos, tanto da residência, quanto das empresas, quanto das indústrias. Então, ter um olhar para esse valor, né, como investimento, acho que é a nossa maior preocupação hoje, de fazer com que as pessoas entendam que existe uma contagem regressiva aí, até janeiro do ano que vem. Quem tem intenção de instalar um sistema, quem tem sistema instalado, ótimo, pode ficar certo. Tranquilo, porque ele já tem, por lei, por essa nova lei, direito adquirido, tá? Se a pessoa quiser ampliar o sistema dela, ela pode ampliar até janeiro na regra atual. Se depois ela quiser ampliar o sistema, ela vai ampliar na regra nova. Ela vai ter 2 tipos de cobrança na conta dela, tá? Só que se você tem intenção de instalar, se você já fez algum orçamento, se você fez algum projeto, agora é a hora, tá? Porque o mercado já começou a se aquecer, as concessionárias já começaram a aumentar os prazos, né, de inspeção, de troca de medidor, os prazos que elas pedem para o projeto, né? Que existe um projeto na concessionária, na companhia de energia. Então, a gente precisa se atentar e correr com isso, principalmente para projetos maiores. Perfeito. Tá? Carol, nosso tempo está se esgotando. Eu só gostaria, então, de que você dissesse para os nossos ouvintes e telespectadores e espectadores que estão nos ouvindo pelas redes sociais, dos benefícios, além do econômico, é claro, mas existem outros da fotovoltaica, né? Valorização de imóvel. Com certeza. Hoje, praticamente, é a valorização do imóvel, a questão ambiental, né? Porque hoje, a energia custa muito caro porque não tem. Então, se você for um gerador, você está contribuindo para o meio ambiente. Desde setembro do ano passado, a gente está pagando bandeira vermelha, crise hídrica, vem na conta. Todo mundo está pagando isso. Então, é uma forma de você colaborar com o meio ambiente. Tá? Além de você ter essa questão no seu orçamento de fazer uma grande economia. Perfeito. Muito obrigado pelas informações. Eu que agradeço a oportunidade. A Paulo está à disposição da parte jurídica, da parte técnica, para dar todo o respaldo e tirar todas as dúvidas de todo tipo de projeto. Esperamos que a coisa ande mais aceleradamente neste ano e que a gente possa voltar a falar sobre bons resultados e sustentáveis. Bom dia, bom trabalho. Muito obrigada, igualmente.